E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi dado o que a Paulo? Um espinho na carne. Mais forte. Um espinho na carne. Glória a Deus. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Repetindo, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ele estava falando do mensageiro de Satanás. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta. Resposta de Deus para Paulo. Disse-me Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quero repetir isso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E você diz amém, e toma o seu assento. Queridos, nós temos 2 cartas de Paulo à igreja de Coríntios. Para quem não sabe do que se trata, a igreja de Coríntios era exatamente uma igreja semelhante a essa, que ficava localizada em Coríntios. Por isso faz jus ao nome, a igreja de Coríntios. E Paulo, ele trata alguns assuntos em sua primeira carta, e posteriormente ele escreve uma segunda carta aos irmãos de Coríntios. Naquela época, irmãos, hoje nós vivemos em um tempo muito atualizado. Para se comunicar com uma pessoa do outro lado do planeta, hoje nós temos muita facilidade. Usamos o nosso smartphone, seu aparelho de celular, usamos as redes sociais e nos comunicamos de forma simples e fácil e objetiva com qualquer pessoa que tenha conexão à internet. Hoje é muito fácil, mas naquela época, no período em que o apóstolo Paulo tomava conta dessas igrejas, sendo totalmente guiado pelo Espírito Santo, era escassa a comunicação. Existia 2 tipos de comunicações que ao mesmo tempo era uma só. O primeiro tipo de comunicação, que era coligado ao segundo, que eu vou dizer, era a comunicação via a mensageiro. Eles pegavam e contratavam o mensageiro. Existia-se naquela época essa profissão de mensageiro. Eles falavam o recado que eles queriam que fosse passado para determinada pessoa em outro estado, em outro país. Esse mensageiro então saía com esse recado, às vezes 2, 3, 4 palavras ou uma frase, e encaminhava para a pessoa que foi lhe paga para que viesse mandar essa mensagem. A segunda forma de haver comunicação naquela época era via cartas. Este mesmo mensageiro, que agora ele trabalhava como uma espécie de carteiro, ele pegava ali essa carta escrita, manuscrita, e levava para aquele local aonde a pessoa pela qual escreveu a carta não poderia se deslocar e ir até lá. Então existiam essas 2 formas de comunicação via distância naquele período. E Paulo, ele se comunica com a igreja de Coríntios via distância pela segunda vez. Ele envia a segunda carta. Enviando a segunda carta, nós vemos que ele trata diversos assuntos, mas eu quero focar apenas no assunto do capítulo 12. É um assunto importantíssimo e nós vemos riqueza e esclarecimentos dentro desse capítulo concernente à pessoa de Paulo, e também podemos extrair lições para nossas vidas pessoais dentro desse capítulo 12 em específico. O capítulo 12 ele inicia com um versículo bem interessante, de que o apóstolo Paulo diz que não convém gloriar-se. Ele fala a respeito de gloriar-se. E o que ele queria dizer dentro desse capítulo 12 por completo, a qual ele fala tanto de se gloriar ou de não se gloriar? O apóstolo Paulo, entre outras palavras, assim dizendo,
ele estava falando a respeito de soberba. Olhe para quem está do seu lado, acotovele ela, dizendo: o apóstolo Paulo não era soberbo. Não era. E por muitas das vezes ele fala muito a respeito de não se gloriar. Não convém se gloriar. Não posso me gloriar. Eu seria nécio se me gloriar-me. Ele fala por muitas vezes essa palavra e repete gloriar-se. Muitas vezes no capítulo 12. E o que é interessante é que ele trata muito esse assunto. E nós entendemos que o que a boca fala é aquilo que o coração está cheio. Eu posso entender que Paulo ele se degladiava por dentro para de fato não se gloriar com aquilo que Deus vinha operando em sua vida. Apóstolo Paulo ele teve uma visão e ele conta que essa visão há 14 anos atrás. Nós vemos esse fato no versículo 2 do capítulo 12. Ele conta em terceira pessoa, como se não fosse ele. Em uma narrativa nessa carta, nós temos que lembrar nessa observação que era uma carta a terceiros. Ele escreve essa carta para a igreja de Corintos, especialmente para o anjo, o pastor da igreja de Corintos. E ele escreve a partir do versículo 2 em terceira pessoa. Ele fala como se não fosse ele. Ele escreve essa narrativa como se fosse em outra pessoa. E o que é interessante é que ele fala na terceira pessoa e diz a respeito de uma visão que ele teve há 14 anos atrás. E ele deixa bem claro que ele não poderia, que essa pessoa, essa terceira pessoa que se tratava dele mesmo, versículos abaixo nós vemos que ele se autodeclara sendo essa pessoa, do versículo 2, e ele diz, ele detalha com extrema importância, que por causa dessas visões ele não poderia se gloriar. E o que me chama a atenção dentro desse contexto, é que depois que ele tem essa visão, há 14 anos atrás, um espinho na carne foi colocado sobre o seu corpo. Eu vou repetir, há 14 anos atrás, ele recebe uma visão celestial, e um espinho na carne foi colocado sobre o seu corpo. Quando a Bíblia fala a respeito de carne, está falando de carne literal, está falando de corpo, está falando de mãos, pés, cabeça, carne no completo, corpo por completo. E Paulo, ele estava falando a respeito de seu próprio corpo. Paulo, ele estava falando a respeito de sua própria carne. E ele fala que foi-lhe colocado um espinho na carne. Mas o que chama a atenção nesse versículo é que ele nunca, de maneira nenhuma, ele diz que Deus colocou um espinho na carne. Não, ele diz que depois da visão, um espinho em sua carne foi-lhe colocado. Eu vou repetir, jamais ele diz que Deus colocou um espinho em sua carne, mas ele diz que foi-lhe colocado um espinho em sua carne depois da visão. E vale lembrar que fazia 14 anos que ele teve aquela visão, ou seja, há 14 anos ele sofria com um espinho na carne que foi-lhe colocada. E quem foi que colocou? Pergunte para mim, quem foi? Satanás colocou um espinho na carne de Paulo. Nós vemos isso a partir do versículo 5 em diante, que o próprio Satanás, o mensageiro do inferno, coloca ali um espinho na carne do apóstolo Paulo depois dessa visão. E o que chama a atenção é que esse espinho na carne perturba Paulo durante 14 anos. Naquela etapa, quando ele escreve essa segunda carta à igreja de Coríntios, fazia exatamente 14 anos que ele havia tido essa visão. Então, levando em consideração que já tinha 14 anos que ele teve aquela visão, são 14 anos de tormento com um espinho na carne. Mas ora, pregador Rogério, que espinho na carne é esse? Do que se trata esse tema? Do que está falando o apóstolo Paulo quando cita e faz menção a esse espinho em sua carne que foi-lhe colocada há 14 anos atrás? Por essa semana, especificamente na quinta-feira, se eu não me engano, eu lancei no grupo dos adolescentes essa pergunta. Perguntei para eles no grupo dizendo: o que você acha, em sua opinião, se expresse, o que você acha que era o espinho na carne de Paulo? E eu ouvi diversas
ideias, diversas palavras contundentes, e eu achei muito interessante. Só que assim como eu li dentro do contexto de um dos integrantes, que assim compartilhou a sua ideia, eu achei interessante uma palavra que foi dita, que não podemos afirmar de forma alguma o que era esse espinho na carne, mas podemos ter um pouquinho de noção, podemos ter um pouquinho de imaginação concernente a esse espinho na carne. Ora, a palavra grega espinho na carne, que foi traduzida para espinho, a palavra grega é escolopse, que significa farpa. Foi dito lá no grupo, os adolescentes pesquisando, coisa linda, significa farpa ou estaca afiada. Vou repetir, significa farpa ou uma estaca afiada. Logo nós entendemos que esse espinho na carne do apóstolo Paulo era de uma forma simbólica, não era de fato uma farpa, não era de fato um espinho de uma rosa ou de uma flor, mas era algo que lhe machucava no sentido carnal, assim podemos dizer. Então, do que se tratava isso? Escolopse significa estaca afiada. Poderia ser algo grandioso, muito grande, em sua carne que lhe atormentava. Ou, contrapartida, poderia ser algo pequeno, como uma farpa no dedo, mas que também incomoda. Ora, todas aquelas donas de casa e homens também que trabalham no trabalho árduo e pesado, entendem do que eu estou falando. Independente do tamanho da farpa que entra sobre o dedo, ou sobre qualquer parte do seu corpo e da sua pele, dói demais, e se não tirar, causa-lhe inflamação, e se não resolver a inflamação, tem que correr para o médico e receber uma injeção, e ali, se não tiver mais como retirar, ou seja, se a carne cicatrizar onde aquela farpa entrou, o enfermeiro ou a enfermeira vai ter que pegar um bisturi sem anestesia, vai fazer um corte profundo para aquela farpa sair. Ou seja, independente do tamanho da farpa que entra sobre a carne, o processo para retirá-la é difícil. O processo para retirar a farpa, seja ela uma estaca grande. O que seria uma estaca? Uma estaca seria mais ou menos desse tamanho, olhe para cá, algo grande, como por exemplo uma seta, uma flecha de um arco, algo grande. Uma estaca pode ser até maior do que isso. Nós temos exemplos, biblicamente falando, de estaca de até 2 a 3 metros de altura. E vale lembrar que uma estaca era chamada de estaca pelos romanos, e até mesmo a própria cruz que Jesus carregou, ela tinha uma estaca no meio. Uma cruz só pode ser chamada de cruz quando tem algo, uma outra estaca atravessada. Depois que essa estaca é atravessada, isso torna uma cruz. Então, de estaca, ela passa a ser uma cruz. Segundo a história, segundo a tradição, muitas pessoas eram crucificadas naquele período em que o apóstolo Paulo mandava-lhe suas cartas, e também no período em que Jesus foi crucificado. Alguns eram crucificados porque era de costume romano, mas outros eram presos na estaca, que era somente uma coluna reta, porque era costume dos gregos. Ora, a cultura naquela época era greco-romana, era misturada. Então às vezes eles penduravam na cruz, e às vezes ele simplesmente pendurava na estaca. Então o apóstolo Paulo estava falando a respeito de muitas coisas. Era algo abrangente, não era simplesmente uma farpa no seu dedo, mas era algo grandioso também. Então eu logo navego nessa mensagem, eu logo consigo navegar nessa palavra e entendo que por muitas das vezes algo pequeno lhe incomoda, mas este algo pequeno em sua carne pode se tornar algo grandioso, um problema terrível. E também as coisas grandes, uma estaca atravessada. Imagina uma pessoa crucificada, aliás, uma pessoa pendurada em uma estaca, ou até mesmo uma pessoa com seu corpo atravessado por uma estaca. Sim, vale lembrar que no período da Inquisição, os romanos eles utilizavam as estacas. Eles pegavam as estacas, Alexandre, e eles torturavam todos aqueles que pregavam o evangelho, que pregavam a respeito de Jesus. E uma das formas de tortura que eles usavam era atravessar o corpo daquele indivíduo que pregava o evangelho com uma estaca com uma ponta afiadíssima. Eles colocavam essa pessoa contra a parede e lhe empurravam a estaca, forçando eles a negarem ao Cristo que eles pregavam. Você vai negar?
Não vou negar. Então eles empurravam a estaca sobre a sua barriga, seu abdômen. E se eles não negassem, eles morreriam atravessados em seu abdômen por uma estaca gigantesca. Ou seja, independente do tamanho da estaca, seja ela pequena, seja ela grande, ofende, mata, é terrível. Se a estaca for pequena, se for uma farpa, se inflamar, você morre. Mas pregador, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Eu vou te explicar. Tem gente que acha que o problema é pequeno e não resolve o problema sobre a sua carne. Tem gente que acha que é um probleminha minúsculo, que não vai dar nada, que ninguém está vendo, que não vai acontecer nada, que está em oculto, que está escondido e não vai acontecer nada, mas tem um problema. Enquanto a farpa que está no dedo, ela não inflama, de fato não dá para ver. Só quem está com ela em seu corpo, em seu dedo, sente a dor. Mas ao passar dos dias, em específico, ao terceiro dia, se você não retirar essa farpa, vai começar a ficar vermelho. Se passar mais um dia, vai ficar roxo. E todos que estão à sua volta vai conseguir entender que algo de errado não está certo, porque a vermelhidão já aparece. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Independente do tamanho, uma hora vai aparecer. Aleluia. Eu vou repetir. Independente do tamanho da mentira, uma hora vai aparecer. Independente do tamanho da inverdade, uma hora vai aparecer. Com todo respeito a Couto Velho e quem está do seu lado, eu não quero ferir a sua dignidade, muito menos a sua pessoa. Couto Velho e ele, a Couto Velho e ela, mas diga, é melhor contar a verdade do que ter um espinho inflamado na carne. O apóstolo Paulo, ele fala que foi lhe colocado há 14 anos atrás um espinho em sua carne. A palavra carne significa corpo por completo. É a palavra sarx em grego. Ou seja, ele estava falando não de uma parte específica do seu corpo, mas sobre todo o seu ser. Era algo que lhe incomodava. Eu quero falar um pouco do contexto atual. Eu não quero tentar imaginar o que era que Paulo sofria naquela época sobre a sua carne, até porque no que tange nesse texto é a carne, de forma literal, não espiritual, de forma literal. Repita comigo, é de forma literal. Não era espiritual, não podemos espiritualizar aquilo que de fato é da carne. O apóstolo Paulo estava falando de sua carne. Só que eu quero contextualizar aqui os nossos dias atuais, coisas que têm nos afetado a nossa carne, afetado o nosso espírito posteriormente, porque tudo aquilo que afeta a nossa carne, afeta o nosso espírito. No contexto atual, não se ofenda, pelo amor de Deus, se você não pratica, descarta o que eu vou dizer. Mas no contexto atual, o que mais tem afligido a carne é a internet. O que mais tem afligido a carne, eu vou falar, não se ofenda, a pornografia. É culto de adolescentes, precisamos tratar esses assuntos. Se não cabe para você, descarta. Mas se cabe para você, fique quietinho ouvindo. Os problemas da atualidade, no que tange carne, no que tange estaca, no que tange farpa, seria masturbação. Me perdoe se eu ferir a sua ética e a sua moral, mas eu preciso falar. A Bíblia diz que falhamos e erramos por falta de conhecimento. E na nossa cultura brasileira não se fala sobre isso. Existe um tabu. E os nossos jovens e adolescentes têm sofrido por falta de conhecimento. Nos períodos, nos tempos atuais, estamos vivendo e convivendo com esse problema. Só que vale lembrar que esse problema era na carne. Então, se era um problema na carne, eu posso dizer então que poderia ser uma doença. Os historiadores que estudaram muito essa passagem, no capítulo 12, no versículo 7, 8 e 9, alguns deles afirmam que o apóstolo Paulo estava sofrendo de uma doença grave. Só que não se sabe ao certo, de fato, o que era esse sofrimento tão árduo que ele estava passando, mas era em sua carne.
Só que eu quero contextualizar para os dias atuais. Nos dias atuais, temos muitos doentes em nosso meio. Pessoas que, se não tomar o seu remédio controlado, no dia seguinte, pode ser que nem levante mais. Nos tempos atuais, nós temos diversas doenças, diversas formas de enfermidades, que estão como um espinho em nossa carne. Todos os dias precisa ser controlado. Todos os dias precisa ser dosado. Todos os dias precisa ser medicado. Todos os dias precisa ser controlado. Essa é a palavra, controlado. E o que chama atenção é o tempo que o apóstolo Paulo, ele refere-se a si mesmo, dizendo que ele passa 14 anos depois da visão, sendo atormentado por esse espinho na carne. E ele diz que esse espinho na carne é trazido e é como se fosse um mensageiro de Satanás. Então agora nós começamos a espiritualizar um pouquinho. Primeiro ponto, ele fala a respeito da palavra sarx, que significa carne. Espinho na carne, de fato era em sua carne. Ou seja, problema tangível, problema físico, problema em seu corpo, em sua carne. Só que em contrapartida agora ele fala que um mensageiro de Satanás sai agora para lhe espinzinhar. E esse mensageiro de Satanás, eu dei uma pesquisada no texto e eu encontrei que esse mensageiro, a palavra mensageiro, nesse texto em específico, em grego é a palavra ângelos, que significa anjo, ou enviado, ou embaixador. Ou seja, o embaixador do inferno, o embaixador do Satanás, agora ele sai do seu canto, ele vai atrás de Paulo depois da visão, lhe implanta um espinho em sua carne depois da visão. Eu vou repetir: lhe implanta um espinho em sua carne depois da visão. E o que tinha nessa visão? O texto diz: coisas inefáveis que não cabe dizer ao homem. Ele não revela o conteúdo da visão, ou seja, algo profundo. E eu venho aqui para te alertar: todas as vezes que você obter de Deus algo de extrema profundidade, todas as vezes que você obter de Deus intimidade elevada, todas as vezes que você conseguir bater o seu recorde de tempo de joelho, tempo de oração, tempo de clamor, o diabo vai enviar um embaixador do inferno para atormentar a sua carne. Me perdoe se você esperava uma palavra diferente, mas Deus, ele tem me despertado para trazer verdades que já não são mais pregadas nos altares. E eu venho aqui nessa noite para te trazer essa verdade. Na mesma proporção que Deus, ele vai te mostrar, o diabo vai se levantar. Vou repetir: na mesma proporção que Deus te mostrar algo, o diabo vai se levantar, porque ele tem fúria, porque ele quer te derrubar, ele quer acabar com a sua vida, ele quer destruir a sua alma. Olhe para quem está do seu lado e diga: 14 anos. Muito tempo. Meu Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz que Paulo, ele já cansado, ele ora por 3 vezes. Repita comigo: 3 vezes. 3 vezes ele pede a mesma coisa a Deus. Por 3 vezes ele pede a Deus: retira de mim esse fardo, retira de mim esse negócio terrível. Então a Bíblia diz que foi negado o pedido. Ele pediu por 3 vezes: Deus, tira de mim essa farpa, tira de mim essa estaca, tira de mim esse espinho, porque eu não estou aguentando. Imagina agora a oração de quem está sendo atormentado há 14 anos. Eu não sei qual é o seu problema, o que tem te atormentado, mas eu sei que tudo aquilo que atormenta nos causa e nos gera motivos para orar. E eu estou pregando para pessoas que estão orando, pessoas que estão pedindo a Deus para sair da tormenta, para sair desse processo terrível, para largar essa situação que lhe atormenta. Tem gente aqui que já não aguenta mais viver à base de remédios. Tem gente aqui que já não aguenta
aguenta mais a pressão subindo, e todas as vezes tem que correr para um hospital, porque nem o remédio já está controlando mais. Eu estou pregando aqui para alguém que já não aguenta mais não ter controle sobre si mesmo. Pega o celular, vai para um lugar escondido e se arrebenta no sentido espiritual. Eu estou pregando aqui para alguém que já não aguenta mais essa vida decadente, que tem orado e que tem pedido a Deus para que Deus venha tirar. Só que eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida, e talvez ela possa soar como negativa agora, só que expressiva no futuro. Nem sempre Deus vai dizer sim. Quando se trata de espinho na carne, na grande maioria das vezes Deus diz não. Jesus, enquanto caminhava na terra, pastor Adriano, Jesus ele ensinou o seguinte: quer me seguir, me siga. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Tem gente que pede e não recebe porque pede mal. Por esses dias alguém me procurou dizendo: Rogério, como é que eu faço para sair desse vício? Em específico, vício da pornografia. Eu tenho que falar isso. Eu perguntei: como é que você está orando, filho? Ele disse: eu estou orando assim, Senhor, me liberta. Aí eu perguntei para ele: te libertar de quê? Você já descobriu qual é o problema em específico, em exato? Eu acho que você não descobriu ainda. Filho, você não pode orar contra a sua natureza. Você precisa identificar o problema. O problema é a falta de domínio próprio. Quando você ora dizendo: Deus me liberta, tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Você precisa entender que Deus não vai tirar a vontade do seu corpo, porque é natural. Deus ele quer que você se degladie, que você lute contra você mesmo e domine a sua própria carne. É isso. Quando você ora errado e pede a Deus libertação, de certa forma, você pede errado e Deus não vai te libertar daquilo que a sua carne gosta. Se você é menino, você gosta de menina. Se você é menina, você gosta de menino. Se você pede libertação, Deus ele não vai te dar essa libertação, porque você foi feito menino para gostar de menina. Você foi feita menina para gostar de menino. A questão é... Olhe para quem está do seu lado e diga: a questão é domínio próprio. Deus não quer que você deixe de gostar mais ou menos. Está certinho do jeito que está. Deus ele quer apenas que você se domine. Pega esse celular, pelo amor de Deus, coloca uma senha. Bloqueia o navegador oculto, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Domínio próprio. Não precisa quebrar o celular, é domínio próprio. Meu Deus. Não precisa desligar o roteador, é domínio próprio. Domínio próprio. Tome os teus remédios no horário certo, porque Deus já disse não. Domínio próprio. Se cuida na sua alimentação, domínio próprio. Tem gente aqui que está orando e pedindo a Deus há mais de 14 anos e Deus não tem feito nada. Tem gente aqui que já tem se frustrado dizendo: Deus não cura mais, Deus já não liberta mais. Sabe o que acontece, irmão? É você que tem renunciado menos. E eu já quero finalizar essa mensagem. Fique de pé em nome de Jesus. O apóstolo Paulo ele diz que foi negado lá no céu. Deus disse: não, eu não vou tirar o espinho da sua carne. Tem coisa que a gente tem que brigar. E a luta não é contra o irmão que está do lado, a luta é contra nós mesmos. A luta é contra você mesmo.
Só que aí veio a resposta de Deus: Paulo, a minha graça te basta. Graça, já foi dito aqui o significado de graça: favor não merecido. A palavra caris, graça, significa boa vontade. Favor não merecido significa amável. Você serve a um Cristo amável, e Ele te ama, Ele não te Ele não te condena. Quem te condena é Satanás. Quem te oprime é Satanás. Todas as vezes que você cai, tem gente aqui, aliás, toda a humanidade, eu não vou tirar nenhuma, a não ser o próprio Cristo. Todas as vezes que a gente peca e o pecado é consumado, o enviado do inferno, o embaixador do inferno, ele sobe e começa a atormentar a nossa carne, dizendo: você caiu, você não é digno, você não vale nada. Ele te coloca lá embaixo. Só que aí vem Jesus agora falando para Paulo, dizendo: a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa na minha fraqueza. Aliás, o poder de Deus, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pregador, não entendi, me explica esse negócio, pelo amor de Deus. Eu vou te explicar. Sabe como que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza? Quando todas as vezes você alcança a graça. E como eu alcanço a graça? Dobre o joelho, abre a tua boca santa, confessa o pecado e a graça desce. Só isso. Arroz com feijão, basicão. Dobra o joelho, abre a boca, confessa o pecado e Deus desce com a graça. Dobra o joelho, abre a boca, confessa o pecado e Deus desce com a graça. Dobra o joelho, abre a boca, confessa o pecado e Jesus derrama a graça. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A palavra de ontem é aperfeiçoar, teleios. Deus, ele te aperfeiçoa através da graça. Não é a sua fraqueza, não é o seu pecado que te aperfeiçoa, mas é a graça que te aperfeiçoa. Olha para quem está do seu lado e diga: ore a Deus de forma sincera. Confesse a Deus a sua fraqueza. Confesse a Deus os teus pecados. E eu quero ver o Satanás do inferno que vai se levantar e vai ficar de pé. Eu quero ver o capa macho do inferno que vai ficar de pé. A calma dele se aproxima em nome de Jesus. A igreja, segura na mão do teu irmão, segura na mão. Os adolescentes, segura na mão. Não deixa ninguém sozinho, ninguém fique sozinho, em nome de Jesus. Nós vamos orar. E essa é uma palavra responsiva. E o que é isso? A responsabilidade é toda sua sobre o que Deus vai fazer na sua vida. O perdão que você vai obter, a contrapartida, o pontapé inicial tem que partir de você. A graça está te esperando. A graça passeia sobre esses corredores. A graça está na galeria. A graça está no grupo dos adolescentes. A graça está sobre toda a nave da igreja. A graça está no altar. Basta você abrir a tua boca e Deus vai